Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Hoje é dia 7 de junho de 2024, sexta-feira, e o manancial de hoje pede que seja cantado o hino do cantor cristão número 174, Faça-se a Luz. Vamos então? Tu que mandaste, ó Deus, dando ordem com poder, faça-se a luz, ouve-nos com favor, onde teu sumo amor não brilha com fulgor, faça-se a luz. Fonte de luz dos céus, temos em nosso Deus, nosso Jesus. Cegos à claridão, ímpios eis o perdão, dentro do coração, faça-se a luz. Mestre consolador, ânimo abrasador, em nós produz paz, zelo, fé, poder, sempre ansiamos ter. Cumpra-se teu prazer, faça-se a luz. Nunca tiveste igual, único és imortal, dá-nos a luz. Pai Santo é teu amor, és eternal Senhor, terno Consolador, faça-se a luz. Amém. Eu acho que eu vou sair do tom várias e várias vezes aqui gravando, mas eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, o hino aqui do regente virtual, que ele sabe certinho, aí ele botou aí na internet, no YouTube. Vou deixar o link do canal dele, que aí vocês conseguem cantar certinho. E o manancial de hoje foi inspirado na passagem bíblica que está em Marcos 10, versículos 46 ao 52. Vamos à leitura? O cego Bartimeu recupera a visão. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Vamos então para a leitura do manancial, que hoje foi escrito pelo autor Tiago Heiker, com o título Coragem. Jesus parou e disse: Chamem o cego. O cego Bartimeu, quando ouviu que Jesus estava passando no caminho, clamou por compaixão. Bartimeu foi repreendido por muitos, que o mandaram ficar em silêncio. A tentativa de silenciá-lo pode ser mencionada como um exemplo de uma sociedade que silencia pessoas, seja em virtude de classe social, cor, gênero ou até mesmo de doenças. Supomos que Bartimeu tenha ouvido histórias sobre Jesus, o homem que curava leprosos, curava pessoas no sábado. Bartimeu era um homem de coragem.
ele não ficou em silêncio diante daqueles que lhe disseram para calar a boca. Ele gritou ainda mais. Sua voz foi ouvida por aquele a quem ele chamou, Jesus de Nazaré. Não se pode ignorar que as pessoas que procuraram calar o homem eram pessoas que também foram ao encontro de Jesus. São também pessoas que, à luz da cultura, viveram em situações tão humilhantes como as do cego Bartimeu. Isso mostra que o sistema cultural e religioso da época afetou a sensibilidade das pessoas e as trancou em uma estrutura em que o silenciamento se tornou uma norma. A atitude de Jesus de parar e chamar o cego é sem dúvida um momento único. Jesus não só parou e chamou o cego, mas perguntou o que ele poderia fazer ao homem. Este desejou ver, e assim foi feito. Ele recuperou sua visão e seguiu Jesus pelo caminho. Clame por Jesus. Ele o ouve. Ele o chama para perto e tem o poder para transformar a sua vida. Jesus ouve a voz daqueles que clamam por ele. Amém. Obrigada, Senhor, por esse manancial. E aqui fala de coragem, né? Coragem para falar de Jesus onde você precisa falar. Não importa o lugar, é necessário falar sobre Jesus, né? Todos os dias, muitas almas estão indo para o inferno sem saber. Na verdade, sabem, na verdade, percebem, né, que estão longe do Senhor, né? Mas é aquelas que não conhecem. Você sabe, aquelas que conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus? Porque muitos conhecem. Aqui no Brasil, quem é que não conhece Jesus, né? Por ouvir falar. Quem é Jesus? Todo mundo sabe, Jesus é o Senhor e Salvador dos cristãos. Sim, mas você conhece a Jesus verdadeiramente? Você teve um encontro pessoal com Jesus, onde ele te mostrou, olha, eu estou perto de você, né? Às vezes a gente vive essa vida assim de um jeito tão atarefado que não percebe que Jesus que está no comando, que Jesus que está no controle. As pessoas têm uma falsa impressão que elas estão no controle de alguma coisa, né? E até alguns falam que, independente da sua religião, a sua vida é independente da sua religião. Como? Não, o evangelho não é assim. O que você aprende, você vive. É assim que o evangelho tem que estar nas nossas vidas. Não é só teoria. Ler aqui a teoria e não praticar na vida. É a teoria e prática, né? O evangelho é assim. E nós temos que ter coragem para falar, para confrontar as pessoas, porque sabemos que esse mundo é muito, muito espiritual, muito mais espiritual. É total espiritual, né? É que nós não enxergamos o mundo espiritual. As pessoas pensam que as coisas são assim, porque fizeram escolhas erradas e tal, ok. Só que os filhos da luz, às vezes, não são tão prudentes em suas escolhas como os filhos das trevas. Os filhos das trevas sabem que esse mundo é espiritual, estão conseguindo cada vez mais força por conta daqueles que dizem que servem a Jesus, mas acha que não tem mal nenhum dar audiência para o que é do inimigo, né? Fazer o que não agrada a Deus, né? Fofocas, discussão, causar intriga, né? Alimentar inveja, né? Alimentar rixas. Então, assim, tenha coragem para falar quando você precisar falar de Jesus para as pessoas. Porque todo dia é uma batalha espiritual que todos nós vivemos, né? Todos nós vivemos essa vida, uma batalha espiritual. E todos nós precisamos de Jesus. Todos precisamos de Jesus, né? E sabemos que se alguém está no caminho, que não está agradando a Deus, que não está fazendo certo, nós precisamos orar pelas pessoas e abraçar as pessoas e orar, e orar, e orar, e orar. E é isso, né? E orar por nós também, e pedir para Deus proteção também. E Deus faz até o sobrenatural que Ele tiver que fazer, né? Para proteger os dele. Mas nós precisamos viver pela fé e saber que esse mundo é totalmente espiritual.
E não deixar, não agir com o teu emocional. Me fez isso, então vou fazer isso vezes 2. E assim mesmo acabou, pronto. Vou resolver pela meus sentimentos, minha vontade. Não, não é assim, né? Tem que orar para Deus, tem que pedir sabedoria, ajuda, que Ele vai te ajudar, né? Não... E se Ele precisar fazer o sobrenatural, Ele faz, porque Ele vê todas as coisas e é no sobrenatural que Ele gosta de agir, né? Deus faz os milagres até hoje, inclusive hoje, né? Então a gente não pode desistir. A nossa parte é não desistir, de nos abraçar com Jesus, de nos apegar a Ele e não desistir de buscar a verdade que está nele, que está na palavra dele, né? E obedecer até o fim, que vai valer a pena, porque esse mundo, ele te diz a todo momento: vá viver, vá fazer, vá curtir, né? Vá fazer a tua vontade. Não, mas não é assim. Separa a tua religião com tua vida. Não é assim. O mundo vai falar a todo momento. E vem das pessoas que às vezes você não acharia que iria falar assim, mas vai falar. Porque a pessoa está muito na carne, a pessoa não está no espírito, né? E a gente precisa viver no espírito. Nós cristãos temos que viver sempre pelo espírito, né? E não pela carne. A nossa carne, ela quer resolver logo tudo, né? Mas você não sabe o que está no dia de amanhã para você reservado, você não sabe o que tem ali na frente para você reservado, você não sabe. É Deus que vai te encaminhando para o caminho que tem que ser, né? Então, assim, que a gente possa persistir em oração, persistir na palavra, persistir na obediência, e com certeza vai valer a pena, né? Sabendo sempre, tendo sempre em mente que a nossa guerra não é contra as pessoas, e sim contra os principados e potestades, né? Os demônios nas regiões celestiais. Então, assim, tem em mente isso sempre, tá? Para tua vida inteira, para qualquer problema, resolução. Tenha essa passagem na sua mente, que a nossa guerra não é contra as pessoas. E tenha em mente também que a gente é pó, que todos nós somos pó, né? Viemos do pó, para o pó voltaremos. Mas o único que tem as palavras de vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Guardem isso no coração. Então, assim, vamos para a leitura bíblica, então, agora. Eu queria deixar, assim, um outro versículo aqui que veio à minha mente. Está lá no finalzinho da Bíblia, né? Tem um pouquinho a ver com isso, o que acontece nesse mundo, o que está acontecendo nesse mundo, né? De uma maneira geral. Lá no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse 22, 11, olha o que está escrito. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Amém. Isso está lá no finalzinho da Bíblia, a última página, né? E a gente precisa ter em mente todas essas coisas, né? E viver pelo Espírito e não pela carne, não pela resolução rápida, não pelas coisas que você acha que deve fazer. Não. Se oriente na palavra de Jesus, se oriente em oração, se oriente com os sábios que já passaram por situações parecidas em todas as questões da sua vida. Primeiro vá a Jesus, Ele tem a resposta, a sua palavra tem a resposta, e Ele breve vem, amém? Que Deus abençoe. Vamos então para a leitura bíblica, que no final de um ano a gente consegue ler a Bíblia inteira, a gente lê 3 capítulos por dia, no final de um ano a gente consegue ler a Bíblia por inteiro. Vamos à leitura? E hoje nós iremos ler Provérbios 21, 22 e 23.
Provérbios 21. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugidia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois se recusam a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal, ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. O vaidoso e arrogante chama-se zombador, ele age com extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Provérbios 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei.
Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Ditados dos sábios. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todo na ponta da língua, para que você confie no Senhor. A você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles, e despojará da vida os que o despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Provérbios 23. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você, e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra a mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento.
O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que eu possa beber mais uma vez? E essa foi a leitura de Provérbios, juntamente com a leitura do nosso manancial, que foi feita no início desse vídeo. E que Deus os abençoe, Deus os ilumine, os ajude. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe seus planos, seus projetos, suas casas, suas famílias. Porque Ele sempre está conosco, né? O Senhor Jesus Cristo é bom, sempre nos ajuda. E que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Fiquem todos com Deus, tenham todos um bom dia.